Olá pessoal, aqui é o professor Martinez. Quero. Começando o vídeo aqui com quero, então. Começando o vídeo aqui, pessoal, com vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo de um relato, uma circunstância que eu passei, que eu acho que é importante a gente refletir sobre, né? E os queros aqui, então, deve ter algum bicho incomodando aqui o ninho deles, aqui eles estão bravos. E eu vou fazer uma reflexão com vocês hoje e manter aqui os queros aqui, né? Espero que não atrapalhe muito o som. Mas tinha uma consulta, né, numa nutricionista e fui no local e é um local que também atende, né, pessoas com autismo, né, faz acompanhamento lá, faz, né, atendimento psicológico, é, e outros, né, fonoaudiólogo e outros profissionais. E eu conheci um jovem lá, né, que estava sendo atendido, eu estava esperando e ele saiu do atendimento. E era um jovem, né, de nível moderado a severo, né, nível de suporte 2 a 3. E um jovem com limitações de fala, com estereotipias acentuadas, né, com um quadro, né, de autismo bem pronunciado. Né. Eu confesso que, né, na época até quando, né, eu só tinha diagnóstico da hiperatividade, eu sempre pensava, né, e olhava, né, a partir do filme Rayman, né, pessoal, eu acho que para quem nunca teve contato pessoal, o filme Rayman era quem indicava, né, o que era o autismo, né, o que era o autismo. Então, uh, quando a gente olha para situações como essa e você vê uma pessoa com um nível moderado a severo, você percebe que existe, né, uma lacuna muito grande entre essas situações, pessoas com autismo, das pessoas com autismo de nível 1, suporte, autismo leve a moderado, tá? É uma diferença realmente estabelecida. Eu fiz umas publicações aqui, teve um dia que fui chamado para falar num evento sobre neurodiversidade, inclusão e neurodiversidade. E eu fui estudar a neurodiversidade, o movimento da neurodiversidade. Né? E o movimento da neurodiversidade, ele trabalha muito com a questão do empoderamento, da colocação da neurodiversidade, pelo menos da neuroatipicidade, né, das pessoas com autismo leve, como algo que não é um transtorno, mas sim como algo que é uma diferença. É um jeito neurodiverso de ser e, por assim, neurodiversamente ser, deve ser aceitado como tal e as pessoas nestas condições devem então ser empoderadas para que aceitem a sua condição e dela a transformem na melhor maneira possível. Né? Utilizem as suas qualidades, hiperfoco, né? Capacidade de trabalho, né? Concentrada, né? Que usem isso a seu favor e que isso seja ressaltado como qualidade. Daí, né, pelo movimento da neurodiversidade, a gente percebe então que ele tem uma aplicação, e eu acho que até uma das críticas que se faz ao movimento da neurodiversidade é esse, de que a aplicação dele ela é ok, possível, observável nos casos de autismo leve, nível 1 de suporte. Todavia, nos casos mais graves, né, onde você tem realmente o transtorno do espectro autista, que são os casos onde há prejuízos, né, que afetam gravemente a forma como a pessoa, né, se realiza,
socialmente, comunicativamente, dali não estaria possível aplicar, né, essa ideia do movimento da neurodiversidade. Acho plenamente cabível, até falei no outro vídeo, acho plenamente cabível essa crítica. E pelo que eu observei realmente, né, é interessante, né, você ter a lucidez e a noção de que você é uma pessoa com autismo e você ao mesmo tempo ver uma pessoa com autismo que tem um nível de suporte que exige mais suporte do que você e você, né, observar aquela situação e você perceber a diferença que é o nível de suporte, né, leve para o nível de suporte moderado a severo. Eu até no momento fiquei em dúvida, né, mas aí estava com a minha companheira que entende bastante do assunto e ela, né, ela já verificou e falou, não, ali é um caso de moderado para severo, né. Eu acho que trazendo essa situação, né, querendo colocar isso e de alguma forma até colaborar, né, para dizer que quando a gente pensa, né, e esse sempre foi meu objetivo aqui no autismo de alto desempenho, a gente sempre pensa nessa ideia de empoderamento, né, empoderamento por meio do estudo, empoderamento por meio da educação, o foco, né, o desenvolvimento do hiperfoco para levar à hiperdotação, como sendo algo que, se a gente for ler, ele está muito mais ligado à ideia do movimento da neurodiversidade. A ideia de um movimento que foca nessas pessoas com autismo de nível leve a moderado. Quando a gente vai falar dos outros casos, eu realmente percebo que fica muito difícil, tá, nós discutirmos essa proposta de um autismo de alto desempenho. Eu acho que realmente fica bastante limitado. Porque existem demandas, né, que são, naquele momento e nessas situações, elas são mais exigentes. Existem demandas de atendimento, de necessidades, de suporte, que são, né, que ocupam o espaço. Então não sobra, né, não sobra clima ou condição da gente discutir autismo de alto desempenho nessas situações mais severas. Isso que eu percebi na prática, né, de observando isso. E por mais que a gente tenha uma dificuldade, né, e a dificuldade de se realizar, né, e a falta de empatia é uma das características que estão presentes nas pessoas com autismo, nessa circunstância, estou dizendo da própria experiência que eu passei, né, eu acho que a empatia ela existe por quê? Porque a gente sabe, né, que se para nossas dificuldades de nível 1, né, elas já existem, para quem está, né, em um nível 2 ou nível 3, isso é muito ampliado. Então, nesse ponto, é mais fácil estabelecer empatia. Por quê? Porque está dizendo respeito à própria pessoa com autismo, que está olhando para si e, a partir de si, consegue olhar para os outros, né? Esse nível de empatia não existe em relação a muitas outras coisas, né? Eu não consigo ter empatia para uma pessoa que joga lixo na rua. E não adianta me explicar que ela não teve educação, que ela não tem cultura, isso que não interessa. Não existe essa desculpa para mim, né? Não tem essa desculpa. Então, assim, para certas circunstâncias, não consigo estabelecer empatia porque eu acho que aquilo não tem como ser discutido. É uma coisa que é errada e acabou. Você não pode chegar e jogar
né, o seu lixo no meio da rua. Isso para mim não é concebível. Mas quando a gente olha circunstâncias como essas, que a gente, né, se vê ali, né, e você fala, poxa, né, se as minhas dificuldades já existem, se as minhas limitações, as minhas restrições já existem, imagina a gente avançando o nível. Então, realmente, é complexo, né? Eu acho que esse aqui é mais um vlog para registrar essa ocorrência e para colaborar para que talvez, né, se você é uma pessoa com autismo e esse vídeo chegar até você. Porque, gente, esse canal aqui, eu quero deixar bem claro, né? Esse canal aqui é de uma pessoa com autismo falando para pessoas com autismo. Esse é um canal né, da gente compartilhar conhecimentos, né? Eu não estou aqui para vender serviços e não estou aqui para contratar serviços. Quero deixar bem claro isso. Esse canal aqui não é para isso. Então, se você está aqui para vender serviço, para contratar serviços, não é o local. Né? Aqui é um canal para a gente conversar entre pessoas, né, ou familiares, né, de pessoas com autismo, que estejam preocupadas em dar um futuro, um encaminhamento, uma possibilidade para que essas pessoas se desenvolvam dentro daquilo que elas têm de possibilidade, dentro dos seus níveis de restrição, que nos casos em que a gente aqui consegue pensar, são nos casos de nível leve ou moderado, de leve para moderado. Realmente fica muito difícil eu pensar nos casos moderados para severos ou severos. A gente não tem como, né, dentro dessa visão aqui, que é muito mais, né, talvez até autobiográfica, de tentar mostrar como é que pode ser feito, como é que você vai, como é que você pode formar teu hiperfoco, como é que você pode canalizar, o processo educacional por trás disso, que não é só o processo educacional formal, tá? Aqui é um professor falando, com pós em educação falando, que não é um processo educacional formal que eu estou falando aqui. É o processo de estimulação ao desenvolvimento do hiperfoco de maneira útil, pragmática e dirigida, para que essa criança, esse adolescente, esse adulto consigam resultados a partir disso, resultados para si, sejam resultados econômicos ou sociais, realizações. Então este é o nosso caminho aqui. Claro que, né, essas discussões elas acabam ficando limitadas a pessoas que estejam, né, no espectro ou a pais que estejam conscientes, né, de que essas crianças, esses jovens que estão no espectro, mas que têm um potencial, né, para ir além, possam desenvolver isso o mais cedo possível. Eu acho que é essa a nossa, né, o nosso caminho. Realmente, com situações moderadas para severas ou severas, fica a minha empatia aqui, né, estabelecida a partir das dificuldades que eu vejo em mim. Já fazendo, já é até um processo, né, isso já é um processo autoterapêutico, né, da gente melhorar a empatia e eu acho que aí você também pode fazer isso, né, em você e tentar fazer essa reflexão para você ver que realmente existem situações que a gente não tem como discutir um autismo de alto desempenho.
esse vídeo, eu até vou intitular ele de, né, limites ao autismo de alto desempenho. Porque esse é o ponto. A gente observa que realmente tem condições que não tem, né, como avançar para essa questão que eu estou colocando aqui. Né? Claro, o processo evolutivo e a terapêutica, né, devem ser estimuladas, devem ser utilizadas ao máximo para que elas permitam o máximo de melhoria possível. Eu acho que isso realmente tem que ser buscado com afinco e dedicação. Esse outro espaço aqui é um espaço também importante, né, de você buscar com afinco, dedicação, que essa pessoa possa se desenvolver e criar, e ter sucesso, né, e ter realizações, que também é algo importante no longo prazo. Né? Essas coisas têm que acontecer. Eu até coloquei aqui, né, deixei até a capa aqui do canal aqui, porque eu coloquei aqui, né, já até me coloquei como ativista e defensor da neurodiversidade. Mas realmente entendo que, né, existem circunstâncias em que o movimento da neurodiversidade e até os seus críticos entendem que ele tem seus limites. Né? E quando eu coloco aqui, né, essa questão do autismo de alto desempenho, em nenhum momento, né, eu vou desmerecer, né, ou vou considerar de maneira reduzida ou capacitista, né, quem estiver com uma situação, né, com restrições e limitações maiores que a minha. Isso nunca será feito aqui. Né? O nosso olhar aqui é o contrário, né? É para tentar ampliar as possibilidades, dar mais espaço, né? Focar naquilo que pode ser melhorado, né? Naquilo que pode ser ampliado. Aquilo que a gente pode utilizar, que a gente tem, que é o nosso ferramental, que é a hiperdotação. Né? Na verdade é o hiperfoco, né? A hiperdotação seria o resultado máximo que a gente poderia atingir, né, dirigindo o nosso estudo, nossa educação, nossa preparação, nosso treinamento, para que isso produza resultados. Né? Aqueles que assim tiverem condição de. Né? E aí, claro, a gente percebe que, né, existem barreiras que podem ser vencidas e outras que talvez precisem de um outro tempo, um outro momento, né, que não são a prioridade. A minha prioridade aqui sempre vai ser essa barreira do uso, né, aprimorado do hiperfoco. Porque para mim é o que realmente conseguiu me trazer algo. Né? Foi o que foi o diferencial. Sem isso, não teria nada acontecido. Essa foi a saída. Então, por isso que eu quero trabalhar e sempre vou estar aqui falando sobre ela. Tá bom, pessoal? Eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.